Império Guiscari. O Império Guiscari foi uma das civilizações mais antigas do mundo conhecido, que governou grande parte do continente de Essos, centrado em torno da atual região da Baía dos Escravos. O Império Guiscari estava florescendo e construindo enormes pirâmides milhares de anos antes da ascensão da cidade franca de Valir, quando os valirianos eram apenas humildes pastores. O símbolo do império era uma arpia, cabeça e torso de mulher, com asas de morcego, pernas de águia com garras e cauda de escorpião. 5.000 anos atrás, quando os valirianos descobriram e dominaram os dragões e começaram a conquistar, o Império Guiscari procurou interromper sua expansão. Os dois grandes rivais competiam para ser o poder dominante em Essos e, em uma série de 5 grandes guerras, as enormes legiões Guiscari marcharam contra os valirianos, mas todas as vezes foram derrotadas pelos dragões valirianos. Grande parte da luta ocorreu dentro e ao redor da Península Valiriana e, o que mais tarde se tornaria conhecido como Baía dos Escravos. Os valirianos finalmente derrotaram o Império Guiscari quando seus exércitos e seus dragões atacaram a capital do Império, Guis. Os edifícios e ruas foram queimados em cinzas, e os valirianos semearam a terra com sal para que nada crescesse novamente. 5.000 anos depois, velho Guis ainda é uma ruína. Legado. Os valirianos conquistaram o povo Guiscari sobrevivente, bem como suas colônias periféricas em toda a região, incluindo Astapor, Yunkai e Meeren. Para os próximos 5.000 anos, o povo Guiscari foi governado pelo valiriano Freyaud. De fato, muito poucos Guiscari sobreviveram à destruição do Império, e combinado com 5.000 anos de mistura com outros povos conquistados que os valirianos incorporaram em suas colônias, a linhagem do Império Guiscari realmente é muito fina na moderna Baía dos Escravos. No entanto, após a perdição de Valíria, 400 anos atrás, as cidades Guiscari locais a leste do Golfo da Dor reafirmaram sua independência, durante as caóticas guerras civis conhecidas como o Século de Sangue, com um punhado de aristocratas estabelecendo grande riqueza e poder por explorando impiedosamente uma vasta população escrava, a ponto de toda a região geográfica ficar conhecida como Baía dos Escravos. A cidade de Novo Guis também foi fundada em uma ilha mais ao sul da Baía. As novas elites dominantes das cidades escravistas criaram novos títulos para si, os bons mestres de Astapor, os sábios mestres de Yunkai e os grandes mestres de Meeren. Apesar de estarem separadas do Império Guiscari por 5.000 anos de mistura racial e cultural, as elites dominantes dessas cidades escravistas olharam para as glórias passadas do antigo império local como uma forma de reafirmar sua independência, agarrando-se quaisquer que fossem os ornamentos e heranças culturais que tivessem sobrevivido aos séculos. Depois que eles recuperaram sua independência, as cidades escravistas de Astapor, Yunkai e Meeren também começaram a usar arpias em suas bandeiras, com diferentes variantes para cada cidade, emulando o símbolo da arpia do antigo Império Guiscari. Mesmo nos dias atuais, muitos traficantes de escravos aristocráticos dessas cidades pensam no Império Guiscari como seu império. A língua original do Império Guiscari, agora conhecida como Velho Guiscari, foi extinta quando os valirianos forçaram seus súditos a falar a língua de seus conquistadores. Velho Guiscari influenciou a variante comum de baixo valiriano que se desenvolveu na Baía dos Escravos, principalmente em algumas palavras emprestadas como missa, mãe e algumas estruturas gramaticais. Desde sua independência, no entanto, o Velho Guiscari tinha sido uma língua morta por tanto tempo que as cidades da Baía dos Escravos continuaram a falar em uma variante do valiriano. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, o Império Guiscari foi fundado há muitos milênios por Grasdan, o Grande. Uma das, se não a, civilizações mais antigas do mundo conhecido, a Idade de Ouro do Império Guiscari foi milhares de anos antes da ascensão dos valirianos há 5.000 anos. O livro de Fontes do Mundo de Gelo e Fogo, 2014, explica que o Império Guiscari é a civilização mais antiga do mundo que pode apoiar suas alegações de ser a mais antiga com registros escritos confiáveis. Esses registros fornecem prova de que o Império Guiscari realmente antecede o desastre da Longa Noite 8.000 anos atrás, embora estivesse apenas em sua infância na época. It também afirma ser a civilização mais antiga do mundo conhecido, mas não pode apoiar totalmente essa afirmação, porque seus registros escritos sobreviventes só começam um pouco após o fim da Longa Noite. Isso ainda faz de It a civilização contínua mais antiga do mundo, no entanto, tendo sobrevivido 8.000 anos desde a Longa Noite até os dias atuais. Em contraste, o Império Guiscari durou apenas cerca de 3.000 anos, de pouco mais de 8.000 anos atrás até sua destruição 5.000 anos atrás. O alcance do Império Guiscari se estendia até a vizinha Sotoris, onde realizava ataques de escravos, assim como as modernas cidades escravistas fazem. O Império até manteve uma colônia penal no nordeste de Sotoris em Gorosh, mas foi destruída por tsunamis durante a perdição de Valíria. Após a perdição de Valíria, os povos da Baía dos Escravos tentaram reafirmar sua independência defendendo sua descendência e herança cultural do antigo Império Guiscari, agora que seus senhores valirianos se foram.
Na realidade, no entanto, 5.000 anos de dominação pelos valerianos cobraram seu preço, e a atual Baía dos Escravos tem apenas alguns fragmentos de cultura e tradições que remontam ao próprio Império Giscari. Os habitantes atuais da região são realmente uma raça mestiça, descendente da pequena população Giscari sobrevivente que se misturou com muitos outros povos escravizados sob os valerianos. Mesmo as línguas atuais da Baía dos Escravos devem mais ao Alto Valeriano do que à antiga língua Giscari. Muito parecido com os povos locais nas cidades livres, uma vez que os valerianos se foram, eles desenvolveram seu próprio dialeto romântico de Alto Valeriano. No entanto, o Baixo Valeriano da Baía dos Escravos é bem diferente dos dialetos nas cidades livres, porque contém muitos empréstimos das línguas Giscari mais antigas, ou seja, Missa. Na Baía dos Escravos Baixo Valeriano é um empréstimo direto da palavra para mãe na antiga língua Giscari. Ainda assim, em termos de estrutura básica, a linguagem é realmente uma derivação do Alto Valeriano com alguma influência Giscari, e a linguagem do Antigo Império está em grande parte extinta. O Império Giscari é uma mistura de civilizações da vida real: Egito, Grécia, Roma, Cartago. A rivalidade entre o Vale Valeriano e o Império Giscari parece ser um eco narrativo das guerras púnicas entre Roma e Cartago, com o Velho Guis compartilhando o destino de Cartago. Velho Guis. Velho Guis é uma cidade em ruínas, localizada na região de Giscar, na costa sul de Essos. Era uma vez a antiga capital do Império Giscari, mas foi destruída pelo valeriano Freyald com o uso de dragões. A cidade está localizada ao sul da Baía dos Escravos, na costa leste do Golfo do Luto. A cidade de Novo Guis, sua sucessora, está localizada em uma ilha não muito ao sul. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, o Velho Guis liderou 5 grandes guerras contra a Valíria antes de ser destruído de uma vez por todas. Frustrados com as constantes revoltas da cidade, os valerianos derrubaram as muralhas da cidade, queimaram os prédios em cinzas e envenenaram as terras vizinhas com sal, enxofre e crânios para evitar que ela voltasse a se erguer. A cidade e o Império Giscari foram fundados por Grasdan, o Grande, um poderoso líder. Seu símbolo, e o do império que liderava, era o de uma arpia segurando um raio. Inspiração. Como outras civilizações do mundo conhecido, o Império Giscari tem muitas semelhanças com civilizações da vida real: Grécia, Egito e Roma. Velho Guis tem muitas semelhanças com Cartago, o grande rival da Roma antiga durante sua fase republicana. Os dois impérios se envolveram em 3 guerras sangrentas. No final do último, os romanos destruíram a cidade e, segundo a lenda, semearam o solo com sal para evitar que a cidade ressurgisse.